Bem-vindo ao Guia Prático para ser um arquiteto de software. Eu sou o professor Vitor, estamos no módulo 2, indo para a aula 4, Arquitetura MVC. A arquitetura MVC, ou Model View Controller, é um dos padrões mais clássicos difundidos no desenvolvimento de software, especialmente em aplicações com interfaces gráficas e sistemas web. Sua principal ideia é separar as responsabilidades em 3 camadas bem definidas: o model, ou em português modelo, view, em português visão, e o controller, em português o controlador. O model é responsável pela representação dos dados e pela lógica de negócios. A view é responsável pela apresentação destes dados para o usuário. E o controller é responsável por receber entradas do usuário, processá-las e atualizar tanto na view quanto no model conforme as necessidades. Essa separação facilita a organização do código, melhora a legibilidade e torna o sistema mais fácil de manter e evoluir ao longo do tempo. Além da organização, o MVC ajuda a equipe a trabalhar de forma mais colaborativa. Desenvolvedores focados em regras de negócio podem atuar apenas no model, enquanto desenvolvedores de interface e designers podem trabalhar diretamente com as views. E quem cuida do fluxo da adaptação da aplicação trabalha na controller. Essa divisão clara de papéis contribui para um desenvolvimento mais produtivo e para a redução de erros, já que cada parte do sistema tem sua responsabilidade muito bem definida. Características essenciais da arquitetura MVC. Separação de responsabilidades. O model representa os dados e a lógica de negócios. Conhece as regras, cálculos, validações e acessos a dados, bancos de dados, aplicações, etc. Não deve conhecer detalhes da interface gráfica. A view, responsável por exibir as informações ao usuário, pode ser uma página web, uma tela desktop, uma tela mobile, etc., dependendo dos dados fornecidos pelo model ou pelo controller, mas não deve conter lógica de negócio complexas. Já o controller recebe as ações do usuário através de cliques, envios de formulários, chamadas de API. Interpreta essas ações, chama a model quando precisa de dados ou regras de negócios e escolhe qual view deve ser exibida e com quais dados. Comunicação bem definida entre as camadas. O usuário interage com a view. A view encaminha eventos para o controller. O controller atualiza o model ou faz consulta a seus dados. O model notifica as mudanças em alguns frameworks e a view é atualizada. Baixo acoplamento e alta coesão. Cada camada tem uma única responsabilidade principal. Mudanças em uma camada tendem a impactar menos as outras, quando o padrão de arquitetura MVC é bem seguido. Reutilização e testabilidade. O model pode ser reutilizado em diferentes interfaces, web, mobile, APIs. Fica mais simples de escrever e testar de maneira automatizada, principalmente as regras de negócio, pois essas não são misturadas com o código da interface. Vantagens da arquitetura MVC. Melhor organização do código. Separar dados, regras de negócios, interfaces e controle torna o código mais claro. Facilita, assim, a entrada de novos desenvolvedores no projeto ou na equipe. Facilidade de manutenção e evolução. Alterar a view, por exemplo, modernizar a interface, geralmente não exige reescrita de lógica de negócio no model. As regras de negócio podem evoluir no model sem afetar diretamente a interface. Graças ao isolamento de cada camada, a manutenção e evolução se torna mais fácil. Reutilização de componentes. O mesmo model pode ser consumido por diferentes views, uma aplicação web, um app mobile ou uma API, por exemplo. Suporte a equipes multidisciplinares. Designers e desenvolvedores front-end podem focar diretamente na atuação com views. Desenvolvedores back-end podem focar na model e controller. Maior testabilidade. Como as regras de negócio estão centralizadas no model, fica mais simples de criar testes automatizados e unitários e também testes de integração. Desafios da arquitetura MVC. Curva de aprendizado inicial.
Para iniciantes, pode ser mais difícil entender a separação entre Model View e Controller. Muitas vezes a confusão, por exemplo, de onde colocar ou onde certas validações ou lógicas específicas devem ficar. Complexidade em projetos pequenos. Em aplicações muito simples, implementar um padrão MVC completo pode parecer um exagero. Pode gerar mais arquivos e estruturas do que necessário para algo pontual e menor. Risco de controller exagerado. Em implementações mal planejadas, o controller acaba concentrando muitas responsabilidades. Isso gera controladores difíceis de entender e de manter, os famosos God Objects, ou objetos Deus. Dependência de frameworks. Muitos frameworks web, como ASP.NET, MVC, Spring MVC, Lateral, entre outros, adotam variações do padrão. Entre as particularidades de cada framework, é um desafio adicional à sua escolha para o arquiteto de software e para a equipe que vai fazer o desenvolvimento. Cenários ideais para a arquitetura MVC. Aplicações web tradicionais. Sistemas de cadastro, consulta, relatórios e painéis administrativos, portais corporativos e intranets onde há muitas telas e ou formulários. Sistemas com múltiplas interfaces. Quando o mesmo conjunto de regras de negócios e dados precisam ser usados em diferentes views, web, mobile, aplicativos desktop, por exemplo, ou até com integrações entre APIs. Projetos com equipe média ou grande. Quando várias pessoas trabalham ao mesmo tempo no sistema, a separação em camadas facilita para dividir o trabalho por especialidades. Sistemas que exigem manutenção contínua. Aplicações que vão evoluir por anos ou em projetos com necessidades de constantes ajustes em interfaces e regras de negócios. Diagrama da arquitetura MVC. Como já vimos, a arquitetura Model View Controller organiza-se a aplicação nessas três principais partes. O Model, responsável pelos dados e pelas regras de negócio, a View, responsável por mostrar essas informações ao usuário, e o Controller, que faz a ponte entre a entrada do usuário, as regras de negócio e a apresentação. Essa separação clara de responsabilidades traz organização, facilita a manutenção, melhora a reutilização de código e favorece um trabalho mais coeso entre a equipe de desenvolvimento. Apesar de introduzir alguma complexidade inicial, especialmente tratando-se de projetos menores, o MVC é uma arquitetura extremamente útil e madura para sistemas que precisam ser sustentáveis, escaláveis e de fácil evolução. Por isso, permanece como um dos padrões mais importantes e ensinados no mundo do desenvolvimento de software. Compete ao arquiteto de software a adoção ou não do modelo MVC, dependendo da complexidade e tamanho do projeto. Gostou de nosso conteúdo? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Até uma próxima!